queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens, nos abençoe Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. O Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. A mensagem de Jesus, o Evangelho, a Boa Nova, essa mensagem que veio trazer o amor, a esperança, a consolação, já que nesse Novo Testamento, já que o Velho Testamento analisado e trazido para a criatura humana por Moisés no Decálogo, ainda trazia um Deus vingativo, um Deus que puniria e que também elevaria à glória os seus eleitos. A mensagem de Jesus é totalmente diferente. Quando ele mergulha no fluido árido e grosseiro do planeta, na Judéia, em Belém, em um pequeno burgo, ao lado de animais, ali encarnou no planeta a figura de Jesus. Pois a reencarnação ficou para nós outros, espíritos ainda endividados, que necessitamos retornar ao corpo para poder cumprir, estabelecer metas e alcançar também a nossa plenitude, o nosso samadhi, o self, o nirvana. Com Jesus, com a figura incomum de Jesus, foi diferente. Ele encarnou, ele materializou-se. Por ser o governador do planeta, por ser o co-criador, o dirigente espiritual do orbe, não tinha mais a necessidade de passar pelo processo reencarnatório. A vida de Jesus é um périplo de luz na terra. Filho de carpinteiro, de Maria, uma mulher simples, criado no meio das pessoas simples e humildes da Galileia, nas margens do lago de Genezaré, ou Tiberíades, ou Mar da Galileia. Tiberíades em homenagem a Cláudio Tibérios Nero César, que embelezou aquela região da Palestina longínqua. Esse Jesus amigo, amoroso, que inicia a sua trajetória em Canaã, naquele povoado galileu, situado a 15 quilômetros ao norte de Nazaré. Ali, naturalmente, iria acontecer um casamento, as núpcias daqueles jovens, que ao tempo de Jesus, essas festas comemoravam-se por dias e semanas e até meses. Quando a balbúrdia e a algaravia daquelas pessoas que se banqueteavam com os prazeres temporais, efêmeros e passageiros, notaram que o vinho estava por acabar e viram a presença de Jesus, Tiago, João, e pediram a Maria, sua mãe, que naquele momento pedisse a seu filho que intercedesse pela falta do vinho. Jesus olha para sua mãe e disse: mulher, que tenho eu a ver com isso? Esse termo significa honra, respeito. Ele pede que lhe trouxesse algumas talhas de água e vinho. Mistura a água no vinho para que as pessoas pudessem continuar festejando aquela núpcia. Jesus compreendia e compreende, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, como narra Amélia Rodrigues.
que a criatura humana muitas vezes são crianças espirituais e necessitavam daquele banquete material, temporal, porque ainda estavam ligados aos prazeres anestesiantes da matéria. Mas ele veio ensinar que a vida não se passa na terra, não só na terra, como também em muitos mundos habitados e no mundo espiritual, que é o mundo real. É o mundo verdadeiro, que todos nós iremos logo mais quando largarmos este corpo físico. E ele ali em Canaã teve a oportunidade de iniciar a sua passagem sublime de luz na terra. Esse evangelho de Jesus, que representa a maior lição que a humanidade pôde conhecer. Quando ele nos apresenta-o dizendo que não veio destruir as leis mosaicas, que ele veio modificá-las em algum ponto. Ele veio dizer que é necessário amar, perdoar, ensinar. Quando ele nos apresenta que meu reino não é deste mundo, porque a turba muitas vezes ensandecida acreditavam que a felicidade só era possível na terra. E ele veio dizer que meu reino não é deste mundo, que o seu reino é o mundo espiritual. E também o seu reino está íncito naquela criatura que pratica os valores altruístas nobres. Que o seu reino está íncito no coração simples daqueles que vibram nos valores nobres da vida. Então Jesus veio dizer que há muitas moradas na casa do Pai, que existem muitos mundos habitados e que a terra é apenas um dentre milhares de mundos habitados no universo. Ele veio dizer também que esse mundo serve de habitação conforme o nível evolutivo das almas. E que os mundos primitivos, como narra a doutrina espírita, é destinado às primeiras habitações, é destinado às primeiras experiências da alma humana. E que os mundos de provas e expiações são aqueles que há ainda muito ranger de dentes e dores, de provas e expiações, e que o mundo de regeneração são aqueles aonde a alma aure forças para poder conquistar logo mais a sua felicidade. Os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja ao mal, os mundos celestes e divinos, morada e habitação dos espíritos puros. Então, nesse capítulo 3, há muitas moradas da casa do Pai, e que o universo é infinito, e que são centenas de milhões de galáxias, de sóis, de planetas, de mundos habitados. Ele apresenta que é necessário nascer de novo, através do processo reencarnatório. Quando ele também nos apresenta no seu evangelho, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Dizendo que aquele que sofre está naturalmente quitando-se com as leis cósmicas. Dizendo que aquele que sofre está tendo a oportunidade de quitar-se com as leis divinas. Bem-aventurados os aflitos quer dizer que está sendo quitado esse débito, e que logo mais ele poderá ser feliz, que logo mais ele poderá alcançar as moradas espirituais superiores. Ele veio falar também do Cristo Consolador no seu Evangelho de Mateus, quando ele fala: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador para que fique eternamente convosco. Jesus está falando da doutrina espírita. Jesus está falando que o Consolador iria surgir quando a ciência estivesse apta
a comprovar a veracidade do mundo espiritual. Quando homens sábios pudessem colocar o bisturi da pesquisa, da ciência e da investigação, para poder comprovar através de fatos irrecusáveis que a morte não existe e que o espírito continua a viver em outra dimensão fora da matéria. Ele veio dizer também no seu evangelho: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque terão justiça. Essa boa nova, esse evangelho de Jesus, que surgiu naquela Palestina longínqua, quando o homem naturalmente se banqueteava com a vida física, efêmera e temporária. Narra o espírito Humberto de Campos, no seu livro A Boa Nova, que Joana de Cusa, aquela mulher que ia ouvir Jesus no lago de Genezaré, ela encantou-se com a mensagem divina de Jesus. Ela encantou-se com o verbo fluente, amoroso e meigo de Jesus, que olhava para as pessoas com tanta meiguice e amor, que todas as pessoas que viram Jesus modificaram-se. Porque Ele é o amor, Ele é a personificação do amor. Ele é o homem ponte que liga a criatura com o Criador. E ela, Joana de Cusa, vai seguir Jesus ao ponto de entregar-se em holocausto para ser queimada viva no ano de 64, quando recrudesciam as perseguições de Nero aos cristãos, porque teriam que culpar alguém sobre o incêndio de Jerusalém. Queriam arrumar culpados, e Nero imaginou os cristãos que eram tolerados pela Lex Romana. Foram aproximadamente 249 anos de carnaficinas sistemáticas, do ano de 64 até 13 de junho de 313, quando é assinado o Édito de Milão por Flávios Valerianos Constantino I, libertando todas as pessoas a seguirem Jesus, porque aquelas pessoas eram perseguidas, calabouços abarrotados, unhas arrancadas, corpos esquartejados, ferro, fogo, flechas envenenadas, postes para serem atados, fogo. Mas quando diziam: abjure este homem, ele é um simples filho de carpinteiro, por que não seguir a César, que poderá ceder os seus corcéis velozes, os seus ouropéis do mundo, os seus óleos, as suas sedas, os seus palácios e castelos, para seguir aquele que não tem nada a doar, porque é simplesmente filho de carpinteiro. E aqueles homens que eram inspirados por Jesus diziam: ó liberdade maldita, não podemos negá-lo. Policarpo, que aos 86 anos preso, recebe a carta do seu filho Agostinho de Hipona, um dos pais da doutrina da igreja, dizendo: meu pai, não renuncie o Cristo. E aquele algoz dizia: tu já estás numa idade provecta, renuncia a este filho de carpinteiro. E Policarpo olha para aquele homem e disse: eu não renunciei, não seria agora que iria renunciá-lo. Eles preferiram as flechas, eles preferiam os postes, as unhas arrancadas, calabouços imundos, sem a mínima higiene, mas jamais negavam Jesus. E todos eles
hipnotizados por esse evangelho de luz e amor. Lívia, esposa do senador Públio Lentulus Sura, que também participava daqueles europeus. Ela, Lívia, vai também para o calabouço, porque é presa nas catacumbas ao ouvir a palestra de um emissário de Jesus. Ali ela é confundida pela escrava Ana, porque ela tira suas vestes da escrava Ana, fica apenas com o camafeu, que era um presente de Públio Lentulus, era uma joia que fora presenteada no dia do seu casamento, com a alma gêmea de sua alma. Ela vai para o circo ser destruída pelos leões, pelos tigres, mas vai firme e forte, porque sabe que logo mais estaria no reino maior, ao lado de Jesus. E quando os leões destroem o seu corpo, as suas carnes são estraçalhadas, ela adentra-se no mundo espiritual, sem sentir aquela dor, porque no momento em que as feras atacaram o seu corpo físico, ela passou por um momento de êxtase e não sentiu as dores físicas, despertando no mundo espiritual, ao lado de alguns apóstolos e no centro a presença de Jesus. É esse Jesus que nos convida através do seu evangelho, que Mateus escreveu, como narra Amélia Rodrigues, aproximadamente no ano 55, porque ele já tinha os pergaminhos, mas era necessário organizá-los para poder a humanidade conhecer a Boa Nova. E ele, Mateus, começa a escrever no ano de 55, para no ano de 62, Marcos escrever o seu evangelho em Roma, ao lado de Pedro, para depois Lucas escrever em 64 para 65, ao lado de Paulo de Tarso, que também já estava em idade profética, 66 anos, poucos meses antes de ser levado também à guilhotina e ser morto por Nero, e dizer, se eu tivesse 1000 vidas eu daria por Jesus, eu não vivo, Cristo vive em mim. Para no ano de 96 para 104, João escrever esse evento místico que traz a mensagem de Jesus, que traz toda a espiritualidade do Evangelho do Cristo. Esse Evangelho que também no livro Boa Nova, Humberto de Campos retrata a figura de Maria Madalena, Miriam de Migdon ou Maria de Magdala. Ela que também possuía tudo na terra, palácios na Judéia, na Galileia, persas famosas, óleos importados, as burras cheias de ouro, pratas e metais preciosos. Mas ela não tinha paz. Ela era uma equivocada. E quando ela ouve Jesus cantar, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, ela vê a figura daquele homem que era todo luz, numa figura direcionada ao sol poente, quase 5.000 barcas no lago de Genezaré, as pessoas sentadas na relva e Jesus falando do mundo espiritual. E ela disse, Senhor, ajoelhou-se, eu sou uma equivocada, eu não tenho paz, eu preciso da paz. Oh Maria, vai cuidar dos teus filhos. Mas eu não tenho filhos, Senhor. Então vai cuidar dos filhos que não têm mãe e das mães que não têm filhos. E ela se entrega em holocausto para poder falar de Jesus. E quando naquele fim de tarde, quase noite, na praia de Dalmanuta, uma multidão de leprosos procuravam Jesus, porque queriam ter a presença de Jesus. Ela disse, ele já veio, crucificaram-no, e agora ele está no mundo maior. E ela começa a falar do evangelho para aquela multidão de rancenianos,
que tinham o estigma, o preconceito, que tinham que ficar a mais de 1 metro, e quando passavam tinham que virar a cabeça e dizer imundo, para que as pessoas se afastassem daquelas pessoas, para não serem contaminados pela Hansen. Ali, ela fala de Jesus em Dalmanuta. E começa a falar do Evangelho debaixo de uma árvore. E quando eles seguem, ela grita, me esperem porque eu não tenho ninguém. Eu fui rejeitada pelo mundo, porque eu era uma equivocada. E o mundo não soube esquecer o meu passado. E eu carrego esse estigma, esse preconceito. Mas Jesus disse-me que eu poderia recomeçar, que eu poderia amar, que eu poderia trabalhar. E Divaldo Pereira Franco narra em palestra que para ele o maior exemplo do Evangelho de Jesus é Maria Madalena, porque Paulo de Tarso era pulcro, Paulo de Tarso não conheceu mulher, e ela, Maria, saiu da lama, saiu do lodo, saiu da podridão, para erguer-se e ser o maior exemplo vivo de transformação moral e espiritual que o Evangelho pôde conhecer. E ela segue aqueles leprosos e passa ao convívio. Para em uma tarde, ao falar de Jesus, pega um galho e fura o seu seio, e ver que ali já não tinha mais a sensibilidade. E ela começa a falar, nós os leprosos, tivemos a oportunidade de conhecer Jesus. Nós, os leprosos, temos o Evangelho de Jesus como a oportunidade maior de evolução espiritual. É esse Evangelho que completa 150 anos. O Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele foi publicado em 1864, quando os espíritos que trabalharam na codificação kardeciana aproximaram-se das médiuns Jeffé, Boudin, Planamaison, Caroline Julie, e disseram, vamos trazer para ti, Rivail, o Evangelho segundo o Espiritismo, para admitizar a Bíblia, porque a Bíblia é essa obra formosa, fenomenal, mas é necessário trazermos um conceito mais claro e mais amplo do que quis dizer Jesus. Porque essa Bíblia foi muito falsificada, do hebraico para o aramaico, do aramaico para o grego, do grego para o latim. E ali foi colocada a mão do homem para poder satisfazer as suas paixões vis. Então nós trazemos esse Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai revolucionar Bocelli. E ali os Espíritos trouxeram o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz na íntegra o pensamento de Jesus. Se alguém lhe bater na face, lhe apresente a outra, não apresentar a outra. Se alguém vier com a violência, venha com amor. Se alguém vier com a rebeldia, venha com a paz. Se alguém vier com a mentira, venha com a verdade. Dê a outra face, pratique o bem, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. E nesta segunda-feira nós ficamos muito felizes ao ver o Papa Francisco, este homem que consideravelmente é um emissário de Deus na terra, porque era um homem que fala para os microfones do mundo que o Big Bang existiu e que a evolução sucessiva das espécies, a evolução natural e sucessiva de Darwin, de 1859. Mas em 1857, o codificador, na questão 540 do Livro dos Espíritos, asseverou: tudo no universo evolui, do átomo primitivo ao arcanjo. O átomo de hoje será um arcanjo amanhã. Então, essa questão 540 de 1857, Darwin apresentou a sua tese em 1859, 2 anos após a mensagem da espiritualidade. E o Papa veio dizer que essa evolução sucessiva é normal, que Deus não criou o homem em um passo de mágicas,
assoprou e o homem saiu pronto. Não, viemos dos minerais para os vegetais, para os animais, como narra Leon Denis. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Leon Denis fala dessa evolução sucessiva e o Papa veio dizer isso, que é o evolucionismo e não o criacionismo bíblico, que está equivocadamente errado, mas que tudo emana de Deus. E o Papa veio dizer mais, de que se os homossexuais procuram Deus, seguem Deus, como ele pode julgar? Quem é ele para julgar? Que todos são filhos de Deus. É uma mensagem amorosa, que conforta a humanidade, que une, porque já era necessário que surgisse nos seios das religiões o pensamento nobre, ecumênico, altruísta, convergindo para um só Deus, o Deus do amor. Então é esse evangelho que a doutrina espírita veio nos dizer. Amemo-nos uns aos outros, pratiquemos o bem, a caridade, a benevolência, o perdão, porque assim estamos angariando recursos divinos para, ao sair do corpo, irmos para as paisagens nobres. Ernesto Bosano, o grande estudioso italiano, fala que todos nós, ao largarmos o corpo, iremos para onde o nosso psiquismo governa. Ou seja, construímos psiquicamente a nossa viagem espiritual. Aqueles que falam do Evangelho, que falam de Jesus, com certeza, irão para as regiões espirituais, aonde está plasmada o Evangelho, aonde está vivenciando o Evangelho do Cristo. Aqueles que vibram com a maldade também irão para as regiões maldosas do espaço. Então vale a pena seguir o Evangelho, vale a pena amar, vale a pena servir. Aristóteles Peixinho estava sempre com o Evangelho na mão, na fala, no exemplo, na vida. Sempre o Evangelho de Jesus, que muitos consideram como livro oco, narram os espíritos da codificação. Lê-las, suas páginas, facultaria ao homem sair da terra e entrar nas moradas espirituais. O nobre codificador asseverou muitas vezes que nos momentos de embate, quando a turba muitas vezes não entendiam a mensagem espirítica, porque ainda ligado à terra, aos prazeres materiais, ele elevava-se ao pensamento, pela prece, pelo Evangelho, às regiões sublimes, e de lá via a doutrina espírita crescer, via o Evangelho de Jesus crescer e florescer, porque fora prometido por Ismael, quando na viagem que o mestre fez, aproximadamente no século XIV, quando Jesus viaja pelos espaços nobres, quando é narrado na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o mestre Masiléu e Ismael faz uma viagem pelo panorama do planeta e vê a luta fratricida, como povos de vários tentáculos, as pessoas se destruindo, e ele fala Iléu ou Elio, dizendo, é necessário transplantar a árvore do meu Evangelho para novas terras. Aonde, Elio, existem estas terras? Logo mais, Senhor, pelas pairagens do sul, um novo continente, aonde gente simples e humilde, civícolas, logo ali iriam receber a mensagem que poderá florescer. Eis que surge o Brasil, a terra de Santa Cruz, e esse Evangelho floresce na figura de Francisco de Cândido Xavier, que ele falava que se nós pudéssemos amarmos uns aos outros, como Jesus asseverou, que ele deixaria simplesmente essa frase, amemo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Então esse Evangelho na figura de Chico Xavier, aquele homem amor, aquele homem que muitas vezes
as pessoas queriam colocar em situações difíceis. Quando do processo da família de Humberto de Campos, que não aceitava que o ilustre acadêmico voltasse através de um homem simples. E ele pergunta a Emmanuel: aonde eu serei julgado? Aqui em Minas ou no Rio? Porque se for aqui em Minas, eu tenho pessoas conhecidas, mas se eu for ser julgado no Rio, irei sofrer muito. Emmanuel olha para Chico e disse: ó Chico, tu ainda é árvore muito fraca, não aguenta ainda a ventania, em nome de Jesus. E ele, Chico, muitas vezes as pessoas colocavam na fila pessoas com receita para mortos, para que Chico passasse a receita. E Emmanuel dizia: escreva, este paciente não precisa mais de medicamentos, e sim de oração, pois encontra-se no mundo espiritual. Queriam que Chico escrevesse uma receita para um defunto, para poder pegá-lo como mentiroso, como plágio. E Emmanuel vinha e dizia: escreva, esta pessoa não precisa mais de medicamentos, e sim de oração. É esse evangelho que nos convida a servir e a amar. É esse evangelho que nesta casa, neste templo, nesse palácio da grandeza, Actos, Irmão Estrela, Marco Antônio, Vilas Boas, sempre nos convidou como trabalhadores intimoratos da causa crística de segui-lo. Então, pelo evangelho, nós gostaríamos de dizer, por Kardec, pelo Cristo e por todos nós, ressurge a aurora, é novo sol que se agiganta. Medieva a sombra, se oblitério em meia luz. Erguem-se vozes, das tumbas a alma canta. Radiosa era prometida por Jesus. Avança a caravana, semeia celeste mensageiro. Por toda parte, sábios peregrinos da esperança. Nasce Kardec e vibram os céus do mundo inteiro. Lyon é o berço, a pátria, a soberana França. A morte é vida, a dor, orvalho que engrandece. Prega o evangelho que consola em novas lidas. São muitas voltas que a alma dá, nunca fenece. Em novos corpos, róseas faces, novas vidas. Espiritismo, divino facho que esclarece e aponta. No rumo certo, o Pai que a sementeira aguarda. Cristo é caminho, verdade é vida que desponta. Allan Kardec, fonte pura, retaguarda. Que Deus nos abençoe.